é um país que influenciou muito Angola, culturalmente, tanto para o bem, tanto para o mal. Eu me refiro nas coisas boas, porque eu cresci ouvindo pregações dos judeus missionários da última hora. Eu cresci ouvindo Marco Feliciano, Napoleão Facão, Gessiel Gomes, esses homens que influenciaram a minha adolescência. E todas as vezes que eu via, assistia a cada DVD, cada vídeo de suas pregações, eu dizia comigo mesmo: eu um dia irei para o Brasil para ver de perto tudo isso que eu estou vendo pelo celular. Sempre foi o meu sonho, sempre foi o meu desejo. Só que às vezes o nosso desejo é diferente da nossa realidade. Eu tinha um sonho, mas a minha realidade era totalmente diferente. O pai, segurança no setor privado, a mãe, vendedora na praça. Como que um sonho desse se realizaria? Só que nós entendemos, quando nós temos um sonho, não é sobre nosso pai, nem sobre a nossa mãe, não é sobre o ventre que fomos gerados, é sobre uma palavra que o céu já liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu preciso que alguém entenda nesse lugar. Deus não olha para a realidade da tua casa, Deus não olha para a realidade da tua família, Deus não olha daquilo que tem na conta do banco do teu pai e da tua mãe. Se Ele liberou uma palavra sobre a tua vida, se apegue nessa palavra, porque eu tenho a certeza e a convicção, Ele vai fazer acontecer. Celestino, mas o meu pai não tem recurso, mas o meu Deus tem. Celestino, minha mãe não tem influência, mas o Deus que eu e você adoramos, Ele tem o poder de fazer o impossível sobre a tua vida. Aí a pessoa me pergunta: e aí, como que você vai para o Brasil se você não tem condição? Eu tenho Deus. Quem tem Deus tem tudo, irmão. Entenda, eu quero dizer para alguém nessa manhã: quem tem Deus tem tudo. Não é crachá de pregador, não, é uma certeza absoluta. Quem tem Deus tem tudo. E ponto final. Eu queria falar isso, mas depois você está me levantando agora. Eu sempre quis vir para o Brasil e Deus assim permitiu. E nós estamos aqui. Mas foi tão difícil. Parece que tem gente que já nasce com o chamado missionário no ventre da tua mãe e ele não sabia que era missionário. Porque nós não escolhemos o chamado que Deus colocou em nós. Se Deus te chamou para o pastoreio, dê graças a Ele, porque Ele viu em você capacidade para tal. Mas Celestino, não me vejo, não é sobre você se ver, é Deus viu em você capacidade para poder suportar o preço pastoreal, ministerial. Então, nós entendemos que quando Deus Ele quer fazer, Ele não olha para a realidade da nossa casa. Eu sou segundo de 7 filhos. Minha mãe tem 6 rapazes e uma menina. A menina é a 4, está na divisão de 3, eu disse 3 depois. Eu sempre entendi que um dia eu vou mudar a história da minha casa. Na minha família ninguém fazia faculdade. Ninguém passava na faculdade, pastor. Eu disse: eu vou ser o primeiro a fazer faculdade na minha casa. Ninguém nunca tinha saído do país. Eu disse: eu vou ser o primeiro a sair da minha nação em nome de Jesus. Na minha família ninguém casava. 6 meses vou fazer de casado para a glória de Deus. Eu quero te dizer: você vai ser o agente missionário da tua casa para quebrar pactos, para quebrar palavras de maldição, para quebrar o conselho de Satanás. Se ninguém casava, você vai casar. Se ninguém trabalhava, você vai trabalhar. Se ninguém cheirava, você vai cheirar. Você vai cheirar. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida de alguém. Deus vai te usar como agente missionário para quebrar, para anular sentenças que estavam sobre a tua casa, sobre a tua família. Ou Jesus me resgatava, ou o ocultismo me resgatava na minha casa. Só tinha 2 lugares: ou Jesus, ou o ocultismo. Mas graças a Deus que Jesus chegou primeiro na minha vida. Graças a Deus que Jesus me resgatou primeiro. Graças a Deus que Jesus me apresentou primeiro o seu amor. E hoje eu não largo por nada para a glória do
que ainda assim não desistimos, permanecemos fiel e firme. Quem obedecer a Deus do que aos homens, você será muito bem sucedido nessa terra. Nós abrimos a Bíblia no livro de Salmos, do número 92, onde nós começamos a ler, no versículo 12, em que na qual o salmista Davi está falando que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos altos de Deus, e na velhice ainda darão frutos. Já quebra uma visão lógica humana, dizendo que na idade da velhice é a idade de retrair, é a idade de voltar para trás. Mas o Deus da Bíblia está dizendo, até na velhice dará frutos. Até na velhice florescerá para a glória do nome de Jesus. Velhice é lógica humana. Deus não vê velho, Deus vê pessoa, Deus vê crente, Deus vê filho, Deus vê adorador para a glória do nome dele. Nós sabemos que o livro de Salmos ele é composto por cânticos espirituais, hinos de adoração a Deus. Na verdade, o salmista começa a dizer que os justos florescerão. Na verdade, o que significa justo? O que é justiça? A justiça de Deus é diferente da justiça humana. De acordo com a Bíblia, não há justiça sem Deus. Porque a Bíblia Sagrada fala em Romanos capítulo 3, versículo 10: não há um justo, nem sequer um justo sobre a face da terra. Então, nós somos falhos, somos pecadores, não há justiça em Deus. Quando falamos sobre o justo florescerá, nós estamos a falar justiça em Deus, e não justiça humana, não vingança com o seu próprio braço. Mas para ser justo, existe um processo para tal. Somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Isso nós sabemos, porque pela morte de Cristo Ele nos deu acesso para nós nos conectarmos de novo ao Pai, e isso nos tornou justos diante de Deus. Nós só somos justos mediante a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sem o sacrifício no Calvário, Deus não nos olharia e não nos encontraria como justos. E não justo, conforme eu disse antes, para fazer justiça com a sua própria mão, e sim justo para poder fazer o bem e mostrar para a sociedade, independentemente do sistema perdido e podre que está hoje em dia a terra, ainda existem pessoas justas, humildes, verdadeiras, para a glória do nome de Jesus. O ser humano não consegue ser justo sozinho. Nós precisamos de alguém para nos tornar justos. Esse alguém chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós entendemos que somente pela fé nós somos justos em Cristo Jesus. Após a justiça, o salmista começa a dizer que ele florescerá como a palmeira. A palmeira, uma árvore, está sendo tipificada ao justo, está sendo tipificada ao ser humano. Eu quero que você entenda que a palmeira é uma árvore difícil de ser arrancada. A árvore, ou a palmeira, perdão, ela tem as suas raízes muito fortes. As raízes da palmeira, elas vão a quilômetros debaixo da terra. É por isso que o salmista está nos comparando com a palmeira. Enquanto que outras árvores morrem com facilidade, a palmeira não. É difícil a palmeira morrer com facilidade. Tem árvores, quando não chove por um tempo, ela seca, ela morre. Mas a palmeira não. Tendo chuva ou não tendo chuva, ela continua crescendo. Por quê? Porque ela não se alimenta daquilo que vem do exterior, ela se alimenta daquilo que vem de baixo, daquilo que vem do subsolo. A palmeira não se alimenta com nutrientes que vem de fora, ela se alimenta com aquilo que vem de dentro. Aquilo que vem de dentro. É por isso que o salmista está dizendo
como a palmeira. Nós queremos florescer como a palmeira, em nome de Jesus de Nazaré. A palmeira é muito forte. É difícil sempre destruir a palmeira. E quando falamos sobre raiz profunda, eu quero falar sobre ter uma vida de oração. Quando eu falo que a palmeira tem as suas raízes, a profundidade debaixo da terra, porque o que está embaixo ninguém vê. Por fora nós podemos mostrar ser uma coisa, mas o que está aqui dentro só Deus sabe. Eu quero te dizer nessa manhã, em nome de Jesus, queira alimentar mais aquilo que está dentro de a tua comunhão com Deus, do que se mostrar no seu exterior. Eu quero te dizer em nome de Jesus, a palmeira, ela entendeu o sentido de nós buscarmos nutrientes por debaixo da terra. E quando falo sobre firmar raízes debaixo da terra, eu falo de uma vida de oração. Porque nós precisamos entender que a oração é o único meio que nós falamos com Deus. Não existe outro método ou meio de falar com Deus senão pela oração. E a Bíblia não é nós falar com Deus, é Deus falando conosco. Então, o único meio de você falar com teu papai dos céus é pela oração. Significa dizer que se você não tem uma vida de oração, não tem comunhão com o Pai. Se você não tem uma vida de oração, não tem comunhão com Deus. Mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer, é tempo de nós voltarmos, firmar as raízes da oração. É tempo de nós voltarmos para firmar as raízes da oração em nome de Jesus. Só vou passar um pouco de retorno, por favor. E quando falo sobre raízes, muito obrigado. Quando falo sobre raízes profundas, eu falo sobre uma vida baseada na palavra. A palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é o nosso instrumento. Se a palavra de Deus, como nós dizemos, a nossa bússola, aquilo que nos guia. Sem a palavra de Deus, nós somos fracos. Não adianta orar muito e não conhecer a palavra de Deus. Não adianta jejuar muito e não conhecer a palavra de Deus. A Bíblia pede de nós sempre um equilíbrio. A mesma direção que você está a orar é a mesma direção que você vai terminar a Bíblia. A mesma direção que você está a buscar é a mesma direção que você precisa ler a Bíblia. Hoje em dia temos dificuldade de ler a palavra de Deus. Conseguimos maratonar uma série em dia, mas não conseguimos ficar 5 minutos para ler a Bíblia. Conseguimos ficar em frente da televisão o dia todo, mas não conseguimos tirar 10 minutos para ler a Bíblia. Quero te dizer, nessa manhã Deus me trouxe do Rio de Janeiro para te dizer, vamos voltar, firmar as raízes da palavra, porque a palavra de Deus, quando nós conhecemos ela, ninguém nos engana, ninguém nos mente, ninguém brinca conosco. Quem conhece a palavra está instruído para a glória do nome de Jesus. Quando falamos sobre raízes firmadas, nós falamos sobre uma vida de louvor e de adoração a Deus. E também falamos de uma vida firmada na casa do Senhor. Firmada na casa do Senhor. Quando eu falo sobre uma vida firmada na casa do Senhor, nós entendemos que Deus te colocou nesse lugar para florescer. Se Deus te colocou nesse lugar para crescer, para florescer, então é aqui aonde você precisa ficar. Não, eu quero repetir para mim em nome de Jesus. O problema é que pessoas estão saindo quando Deus manda ficar. E tem pessoas ficando quando Deus manda sair. Está tudo pelo contrário. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, o estar ao ter uma vida firmada na casa de Deus é você ter compromisso com a tua igreja, é você ter compromisso com o teu pastor, é você ter compromisso com o grupo que você faz parte. Quando eu falo sobre ter uma vida firmada na casa de Deus, é você ter compromisso na RBD, na escola bíblica dominical, é você ter compromisso com aquilo que Deus te chamou na casa dele. Porque não adianta sermos bons lá fora e na nossa casa temos um currículo feio, que não glorifique e não adore a Deus. Isso é máscara, e um dia a máscara cai. A palmeira, você pode cortar a palmeira, mas não pode matar uma palmeira. Porque tem árvores, quando você corta o caule, ela morre. A palmeira não. Corta uma,
ela vai crescer de novo. Cortaduras, ela vai crescer de novo. Corta mais, ela vai crescer. Tem árvores, só de você retirar a casca dela, ela morre, porque não aguenta a expansão, a nudez em si que lhe é exposta. Mas a palmeira não. Você pode cortar a casca fora e ela não morre, porque ela não pega os nutrientes de fora como as outras árvores pegam, não. A vida da palmeira não vem de fora, mas a vida da palmeira vem de dentro. Você pode cortar uma palmeira por fora, você pode ferir ela por fora, porém ela não vai morrer. Eu quero dizer para alguém nessa manhã, em nome de Jesus: quantas vezes as pessoas te feriram, te magoaram, te traíram, mas você está aqui firme e forte, você está aqui em pé para a glória de Deus. Sabe o que? É porque você não depende do nutriente que vem de lá de fora, você se abastece do que sai do altar, você bebe e se alimenta do que sai do altar. É por isso que você está aqui firme. Eu não sei como foi para 2025, mas eu quero te dizer em nome de Jesus: olha você aqui, você não morreu, você está vivo, está viva para a glória do nome de Jesus. Sempre, todas as vezes que o diabo se levantava, eu dizia: bate mais um pouco, porque a Bíblia Sagrada fala em Êxodo: os filhos de Israel estavam no Egito sofrendo. Só que quanto mais eles sofriam, mas o quê? Mas o quê? Quanto mais o povo apanhava, eles cresciam. Mas o diabo parava e pensava: não, isso não está batendo na lógica humana, porque na lógica humana é: quanto mais apanha, mais volta para trás. Quanto mais apanha, mais volta para trás. Mas só que na matemática de Deus é diferente do homem. Na de Deus é: quanto mais apanha, mais cresce. Quanto mais sofre, mais cresce. Quanto mais sofre, mais cresce. Eu quero dizer: deixa o diabo bater. Quanto mais ele bater, você está crescendo, você está fluindo, você está avançando, você está indo na glória do nome de Jesus de Nazaré. Não tenha medo das pancadas da vida. Todas as vezes que a vida lhe bater, dê graças a Deus, porque um novo nível em Deus está chegando sobre a tua vida em nome de Jesus. A palmeira não morre por ser cortada, ela vive. O que me chama a atenção da palmeira é a capacidade que ela tem de suportar vento. Existem árvores que não aguentam o vento de 50 km por hora. Elas caem, é derrubada, é arrastada. Mas a palmeira não. A palmeira aguenta vento mais de 150 km por hora. Mas como assim, Celestino? A palmeira sabe que vai lá no diabo. É por isso que o salmista diz que nós somos como a palmeira. Quando o vento vem forte sobre a palmeira, ela até obedece a direção do vento. Ela vai. Ela pode até se envergar até o chão. O diabo está achando: vou acabar com ela, vou destruir ela, vou matar ela, vou acabar com a história dela. Só que quando o vento passa, a palmeira volta na sua posição original de novo, e 2 vezes mais forte do que era antes. Eu quero te dizer em nome de Jesus: o vento que está soprando sobre a tua casa, o vento que está soprando sobre a tua família, é para te deixar 2 vezes mais forte. Não se limite, não pare, não desista. Entenda e creia que Deus está te sustentando. A palmeira engana o vento porque ela obedece a direção do vento. Aí quando o vento passa, diz: agora vai entortar. Ou não, eu vou permanecer firme e forte para a glória do nome de Jesus. Tem alguma palmeira aqui nessa manhã? Tem alguma palmeira aqui nessa manhã? Deus me trouxe para te dizer: eu vou te fazer florescer como a palmeira. Você vai ser forte como a palmeira. Você vai suportar vento como a palmeira. Você vai suportar lutas. Vem enfermidades, vão enfermidades. Você vai sobreviver. Vento não vai te derrubar. 2026 chegou e só está começando. Deus ainda vai fazer coisas extraordinárias.
sobre a tua vida nesse ano, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda que você foi formado e formada para suportar ventos, lutas, dificuldades. Entenda? A Bíblia diz que Deus não coloca um peso na qual você não possa suportar. Esse peso, essa luta que você está vivendo, a tua visão, a tua lógica humana acha que você não vai suportar. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, você tem capacidade sim, porque Deus confia em você, Deus confiou em você, e você vai conseguir sobreviver sim para a glória do nome de Jesus. Você vai conseguir sobreviver esses ventos sim para a glória do nome de Jesus. Eu falei de tantas e tantas habilidades da palmeira. A palmeira tem um defeito. Pergunta qual? Tá fraco. Pergunta qual? A palmeira, ela não resiste em ambientes frios. Você nunca vai ver palmeira em lugares frios. A palmeira é uma árvore que só sobrevive no calor. Lugares frios não servem para a palmeira, pastor. Se você, como palmeira, se considera palmeira e ainda gosta de frio, de gelado, não estou falando frio do ar-condicionado, não. Estou falando espiritualmente. Você nunca vai visitar um país frio e vai encontrar uma palmeira. Nunca, porque não é o seu habitat natural. A palmeira só sobrevive em lugares quentes. É por isso que o salmista está dizendo: crente cristão, não pode ser frio, tem que ser crente em Cristo Jesus, tem que exalar o fogo de Deus para a glória do nome dele. Quer matar a palmeira? Ou quer ambiente frio? Se você está sobrevivendo a ambiente frio, você está morto por dentro. Porque palmeira não vive em ambiente frio. O pastor, a pastora não é responsável por acender o fogo na tua vida. Eu e você somos responsáveis. Vocês viram quando eu cheguei? O Brasil tem um costume de oração. Quando chega na igreja, vira, encosta para a cadeira e ora. Mas eu orei de frente à cadeira. Os irmãos viram isso. Essa cultura é nossa. Por quê? Porque todas as sextas-feiras, agora nós estamos vigília. Começa a 11 horas da noite. E vai, já chegou o dia até 10 horas da manhã no dia seguinte. E todas as vezes que nós chegávamos na igreja, eu era obrigado, irmão, obrigado a orar de joelho 1 hora. Eu ficava chateado, mas hoje eu vi, valeu a pena. E todas as vezes que nós chegávamos na vigília, nós orávamos virados. Quando dava uns 10, 15 minutos, você meu irmão apoiava e aí ia com Jesus. Dormia, porque diz o cansaço do dia a dia. Eu e o pastor disse: vamos inverter a lógica. A partir de hoje vamos orar de frente para o banco. Pelo menos quem está com sono, o sono vai condenar. E nós orávamos assim, 1 hora, sem apoio, sem nada. Se der com sono, vai cair no chão. Mas valeu a pena. Valeu a pena e eu peguei esse costume. Porque o rapaz que me instruiu, que me ensinou a amar a Deus, ele hoje não está mais vivo. Mas ele conseguiu deixar um grande investimento em Deus sobre a face da terra. O teu pastor, a tua pastora, não é responsável pelo acendimento do fogo na tua vida. Você é o responsável por isso. Nós crescemos na nossa adolescência e nos ensinaram: quer crescer, quer pregar, quer profetizar, sobre o mundo vai orar, se sacrifica, vai buscar a Deus. Você não tem que depender de A ou de B para poder se entregar a Deus. Seja você a diferença no teu bairro. Seja você a pessoa que vai mudar a história do teu bairro, da tua vizinhança, da tua casa, da tua família. Eu lembro como se fosse hoje. Eu pegava na minha tenda, sozinho. Eu tinha faixa de 16, 15 anos de idade. E subia no monte, mano. Ficava 4 dias sozinho.
sem comer e sem beber nada. Eu descia fraco, eu descia desgastado fisicamente, mas o meu espírito estava pronto, o meu espírito estava preparado, o meu espírito estava pronto para qualquer guerra. Eu quero incitar alguém aqui a voltar a buscar em nome de Jesus. Eu quero provocar alguém aqui a voltar a orar em nome de Jesus. Eu quero te dizer, eu só estou vivo porque eu aprendi a orar, irmão. Se não fosse pela oração, eu não estaria nem aqui pregar para você hoje. Eu estou vivo e em pé, é porque eu aprendi que a melhor arma para nós lutar é a oração. E sem ela, nós não estaríamos vivos nem em pé. Acenda o fogo na tua vida e permaneça em acesso. Acenda o fogo na tua casa e permaneça ele aceso para a glória do nome de Jesus. A palmeira não sobrevive em lugares frios, então você também não sobrevive em lugares gelados, lugares frios. Não é possível. Você vem para a casa de Deus, diz, mas eu não deu glória a Deus, não levantou a mão, não abriu a boca, não deu glória a Deus. Cuidado, irmão. Graças a Deus que aqui não é ambiente gelado. Se você é gelado, se prepara que hoje o fogo de Deus vai te contaminar, vai te contagiar. Hoje o fogo de Deus vai te tocar para a glória do nome de Jesus. A letra das pessoas. Porque o centro do Líbano, nos 5 primeiros anos, nos 3 primeiros anos, ela cresce apenas 5 centímetros de altura. Só. Você vai estudar um pouco sobre isso. 5 primeiros anos, 3 primeiros anos, 5 centímetros. Imagina que ele passa todos os dias na mesma rua e vê a mesma dimensão. Vem anos, passam anos, a altura é a mesma, ela cresce. Só que o que me chama a atenção no centro do Líbano é que ela não se preocupa em crescer por fora. Se você olhar pela história do centro do Líbano, você vai ver que nesses 3 primeiros anos, que ela cresça apenas 5 centímetros de altura por fora, ela está se preocupando em firmar as suas raízes debaixo da terra. O que me chama a atenção é que, ainda sobre a palmeira, a expressão que eu trouxe para falar agora, existem árvores que as suas raízes elas vão até os lençóis freáticos debaixo da terra. E delas se alimentam dos nutrientes, mas quando encontra a rocha, ela para, ela se distancia da rocha, ela para de crescer. Mas as raízes da palmeira não. As raízes da palmeira, quando encontra a rocha, ela não se afasta, ela abraça a rocha. Por isso que o salmista está falando dos salmos: firmou os meus pés sobre a rocha, pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, olharão e confiarão no Senhor. Talvez as pessoas ainda não estão vendo coisas extraordinárias em você, porque te falta alguma coisa. Você até encontrou a rocha, mas não abraçou ainda ela. Deus te convida nessa manhã: abrace a rocha, que você vai ver o que eu vou fazer sobre a tua vida. Não, eu quero convidar alguém nessa manhã. Talvez você ainda não alcançou níveis de fé, porque você encontrou a rocha, que é Jesus, mas você parou, não abraçou. Eu quero te dizer nessa manhã: abraça a rocha, que é Jesus de Nazaré. Ele vai colocar um novo cântico na tua boca, e esse novo cântico, muitos vão ver, muitos vão olhar, e muitos entenderão. Verdadeiramente, Ele é Deus na vida dela. Verdadeiramente, Ele é Deus na casa dela. Verdadeiramente, Ele é Deus operando sobre a tua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Imagine alguém passando em 3 anos
enquanto a tua altura é a mesma, não cresce nada por fora, não evolui nada por fora. As pessoas olham para você e dizem: está na igreja perdendo tempo, está fazendo o que na igreja? Melhor é permanecer no mundo do que ficar na igreja. Está na igreja há 2 anos, eu não estou vendo mudança. Está na igreja há tanto tempo, eu não vejo mudança. Eu não mostro para fora aquilo que eu estou construindo no meu interior com Deus. Eu quero que alguém entenda isso nessa manhã. O centro do Líbano, ele entendeu. Eu não tenho que me expor para as pessoas por fora. Eu primeiro, pastor, preciso criar raízes por debaixo da terra. Eu primeiro preciso criar firmamentos por debaixo da terra. Os 3 primeiros anos, as raízes vão por debaixo da terra. Quando ela entende que atingiu um nível para suportar a dimensão do peso exterior, agora ela começa a crescer. Diz estudos que ela chega a atingir até 40 metros de altura. A pergunta que eu te faço: se ela não se firmasse primeiro antes de crescer por fora, você acha que o peso do exterior não derrubaria a árvore sem raízes? Derrubaria. Entenda. Por que estamos perdendo muita gente hoje em dia no século XXI? Por que estamos perdendo muitos cristãos, muitos pregadores no século XXI? É porque eles querem crescer por fora, não se preocupam em crescer por dentro. Eu ainda ouvi histórias da tua geração. Eu ainda ouvi história de que Deus naquela época operava. Mudou muita coisa ou não mudou, pastor? Mudou muita coisa ou não mudou? Os cultos de antes é o mesmo por de hoje? É o mesmo, pastor? A manifestação de Deus é o mesmo que fazia hoje? Irmãos, muita coisa mudou. Quanto tempo seguindo a Deus, pastor? Diz ele, irmão, que é sempre a liberdade, meu Deus. Pastor, há quanto tempo? Quase 30. Sou uma criança mesmo. Faz uma recapitulação do Evangelho do Brasil há 10 anos atrás, meus irmãos. A manifestação de Deus há 10 anos atrás é a mesma hoje. O compromisso com as coisas de Deus há 10 anos atrás é o mesmo hoje. Muita coisa mudou. Os jovens estão preocupados em crescer na internet, no YouTube, no Instagram, mas não estão preocupados em crescer no quarto orando a Deus. As pessoas estão preocupadas em ter status, ter seguidores, mas se esquecer. Não adianta ser conhecido na terra e o céu não te conhecer. Eu prefiro ser conhecido pelos céus e não ter ninguém na terra que me conheça, porque os céus vai me apresentar, assim como Davi estava no pasto, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada, mas pela câmera dos céus filmava todos os dias. Ele tocando a Deus, ele adorava a Deus. Entenda, Deus está te observando, Deus está te vendo. Firme as tuas raízes nele, para a glória do nome dele. É o caminho que eu enxergo aqui, para que nós ainda mais. O que me chama a atenção é que isso parece que está se tornando normal dentro da igreja. Irmãos, eu vou te dar um conselho: não faça nada para chamar a atenção do homem, chame sempre a atenção de Deus. Eu tive muita dificuldade nessa caminhada, porque eu convivi com pastores que queriam ser aplaudidos por aquilo que fazem. Não, eu reconheço, mas eu entendo que Deus seja feita toda a honra e toda a glória. E se você não aplaudisse, não elogiasse, talvez você se tornava inimigo. Se obrigado, mas não. Eu quero que você entenda que a glória sempre vai ser de Deus.
dias, são 10 anos, não são 10 meses, são 10 anos, não são 10 semanas, são 10 anos de luta, de choro, de dificuldade. Veio pessoas, saiu pessoas, acolheram, abençoaram, ajudaram, viraram as costas, mas ainda assim permanecem o mesmo e estão aqui para a glória do nome de Jesus. E se voltarem, é melhor abrir as portas de novo, tá? Deus manda dizer em nome de Jesus. Se voltar, volte a cuidar de novo. Se voltar, volte a abraçar de novo, porque tenha a certeza, Deus recompensa e recompensará, porque esse altar é de Deus, esse altar pertence a Deus, esse altar merece a honra que deve ser dada para Deus. Eu não quero saber se o que as pessoas estão me achando por fora. Eu estou preocupado em firmar a minha raízes. Eu estou preocupado em firmar a minha intimidade com Deus. Eu não quero saber o que o irmão da direita ou da esquerda está pensando sobre mim. Pensa o que dizer de mim. Eu quero firmar as minhas raízes da intimidade com Deus. O centro do Líbano, quando firma as raízes, agora começa a crescer por fora. E quando ele cresce por fora, quem passou os 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, e via desse tamanho, só que agora está vendo as coisas estão mudando. As pessoas vão ver mesmo. Deus vai fazer ver o que Ele vai fazer na tua vida, para as pessoas darem glórias a Deus e entenderem que sempre foi a mão de Deus, sempre foi o operar de Deus, sempre foi o manifestar de Deus. Deus vai fazer, Deus vai preservar pessoas em vida para poder ver o que Ele vai fazer sobre a tua vida. Eu quero dizer, não ora para Deus matar teus inimigos, diga: Deus guarda eles, porque eles vão se converter com o meu testemunho, eles vão mudar com o meu testemunho, eles vão mudar com aquilo que Deus irá fazer sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. O cedro 3, além de ser uma árvore, ele é um símbolo de força, de estrutura, que até usado em madeiras de alguns países, a árvore do cedro. Então, Deus te chamou para você ser força, para você ter a garra espiritual, para você poder suportar ventos que sobrevêm sobre a tua vida. O cedro do Líbano, ele se preocupa primeiro no seu interior. Esquece de crescer por fora. 10 anos que eu estou no Brasil. Esse ano tem sido um ano em que Deus parece que está alargando um pouquinho mais as esteiras. Mas eu nunca forcei nada. Nunca, eu sempre falei com Deus: me prepara, me molda se for preciso, me aperta mais um pouco se for preciso, para que quando eu chegar naquilo que o Senhor preparou para mim, eu não vier me desviar, eu não vier me afastar da tua presença, porque Deus quer ser conhecido, e Ele tem o poder de nos falar do dele e fazer todo mundo conhecê-lo. Mas Deus, Ele não é um opressor. Ele quer usar você para que por intermédio da tua vida Ele seja conhecido pelo teu caráter, pela tua estrutura, pelo teu exemplo e pela tua honra a Ele. As pessoas precisam ver em você um modelo de Deus sobre a tua vida. É por isso que em Antioquia, Atos 11:26, foi lá pela primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque andavam com Cristo, falavam como Cristo, se pareciam com Cristo, operavam igual Jesus operava. A pergunta é: você se parece com Cristo? As tuas ações, elas te condenam ou elas te aprovam diante de Deus? Irmãos, essa manhã, esse culto, Deus me trouxe para te dizer: ainda dá tempo,
Ainda dá tempo de voltar a ser Pomero. Ainda dá tempo de voltar a ser servo no Líbano. Ainda dá tempo de você crescer e buscar diante de Deus. Porque o próprio texto fala que até na sua velhice darão frutos. Deus está dizendo que o teu trabalho hoje vai atingir gerações em nome de Jesus. Eu sei que existem maldições hereditárias, mas eu acredito que também existem bênçãos hereditárias para a glória do nome de Jesus. É por isso, se componte hoje, busque hoje, porque os teus filhos precisam ver quem você está servindo, para que quando amanhã você não estiver mais força, eles vão continuar a seguir o mesmo caminho, porque eles entendiam, eu tive uma direção e eu vou seguir essa direção para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Eu quero te dizer, o teu comportamento vai mudar a tua geração, o teu comportamento vai mudar a tua história, a história da tua casa, da tua família, dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Mas a pergunta é, você tem sido fiel a Deus ou não? Mais tarde eu vou pregar sobre gratidão a Deus, e nós vamos aprender o que é ser grato a Deus, porque nós confundimos muito. E Deus gritou comigo essa palavra quando nós vínhamos para cá. Fale sobre gratidão. Fale sobre gratidão. Porque o meu povo precisa aprender o que é ser grato. Eu tenho a certeza que vai estar. Deus tem uma palavra para a tua vida. Coloque sobre os teus pés, irmão. Eu quero tirar 2 minutos, 3, 4, 5 minutos de oração com você. Eu quero que você feche os teus olhos, em nome de Jesus. Eu quero que você fale com Deus. Você já agradeceu a Deus por esse culto? Já agradeceu a Deus pela vida dos pastores? Já agradeceu a Deus por entrar nesse novo nível? Comece a falar com Deus em nome de Jesus. Comece a agradecer a Deus. Diga a Deus obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu vida, obrigado porque o Senhor me guardou. Diga a Deus obrigado porque o Senhor permitiu que eu dormisse e acordasse, estou aqui diante da tua casa. Diga a Deus obrigado porque hoje estamos começando mais um culto de festividade diante da tua presença. Diga a Deus obrigado porque eu não merecia, mas o Senhor assim permitiu, em nome de Jesus Cristo. Diga a Deus obrigado pela tua graça, obrigado pela tua palavra. Diga a Deus obrigado pelo teu cuidado. Diga a Deus obrigado porque o Senhor tem guardado a minha igreja ainda na essência da palavra, da oração. Diga a Deus obrigado porque o Senhor tem guardado os meus pastores nos princípios da tua palavra. Diga a Deus obrigado porque o Senhor tem guardado-nos da tua sã doutrina para a glória do nome de Jesus. Diga a Deus obrigado porque o Senhor não deixou fermentos entrarem sobre esse altar para levantar a farinha. Diga a Deus obrigado porque o Senhor nos guardou, obrigado porque o Senhor nos deu saúde. Diga Deus obrigado porque o Senhor tem sido bom e fiel sobre esse lugar, sobre essa igreja. Diga a Deus obrigado
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para eles são todas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, aleluia, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, yeah. Igual e seus juízos e os seus amigos. Glória, glória, aleluia. Nesta manhã eu pergunto para você que ainda não fez uma aliança com Cristo, a você que ainda não entregou a tua vida ao Senhor, neste momento, nesta manhã, faz essa aliança com o Senhor, para que ainda não venha ser escrito no livro da vida. Aproveite esta oportunidade, aproveite esse dia. O Senhor falou no teu coração nesta manhã. O Senhor falou direto no teu coração. Tu não está aqui nesta manhã ali